Aos impolutos presente, graça e paz, misericórdia e compaixão. Amém? Pastor Antônio, vossa pessoa é um referencial na minha vida. Na obra de Deus, os fracos desistem, os covardes nem tentam, só os fortes são vencedores. Você é um vencedor com sua igreja. É uma salva de palmas para esse homem, para a honra e glória de Deus. Sabemos das 7 igrejas em Apocalipse, na Ásia Menor: Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia está ali, Sardes e Filadélfia. A igreja de Esmirna tinha um pastor por nome Policarpo. Os carrascos, verdugos, agiu com ele com todo o requinte de maldade e crueldade. Por ele pregar o evangelho, conduziram ele na praça pública, que estava acotovelada, rodeada e comprimida de todos os seus liderados. E o carrasco falou para ele: Policarpo, negue esse Cristo, que você não vai ser queimado nessa fogueira. Policarpo, com aquele semblante de anjo, o cal dele olhou para o carrasco, para o verdugo, e falou assim: como negaria em 1 minuto alguém que nunca me negou em momento nenhum? Tenho 86 anos. Se o Senhor me desse mais 86 anos, eu confirmaria que o Senhor é o Salvador das vidas. Você vai chegar no 115, pregando nesse altar. A igreja vai te fazer um favor quando você chegar no 110, de jubilar você. Meus amados irmãos, eu nasci na sombra da cruz, não vim falar de mim. Quando ele usou um termo certo, nós não dividimos, nós somos excluídos. Eu batizei pelo pastor René Pereira Feitosa, dia 31 de dezembro de 63. Vocês não tinham nascido. Quando foi em 66, 67, o Espírito Santo de Deus impactou Goiânia. E a 4ª igreja, aleluia, pelo Fabiano ter tirado o nome lá de Igreja Batista da Paz. Não, é igreja 4ª Igreja Batista, porque a igreja tem historicidade. Começa a igreja aqui, tem história. Nós não podemos mudar o nome de igreja. Quando foi naquele ano, educadamente, por livre, espontânea coação, nós fomos convidados para bater em retirada. E nós ficamos à mercê de Deus, não de denominações. Me lembro que o pastor René, ele era major do exército, e ele havia pegado um empréstimo na CBB. CBB é Convenção Batista Brasileira. Eles chegaram um dia na igreja, nós havíamos acabado de construir a igreja, e faltou dinheiro, pegamos dinheiro emprestado, e eles foram lá para tomar a igreja. E o pastor falou: está em nome de quem o empréstimo? No nome do René Pereira Feitosa. Ele falou: então o René Pereira Feitosa vai pagar. E se tivesse no nome da 4ª igreja, a gente pagaria. Abra sua Bíblia aí, meus amados irmãos, no livro de Ageu. Ele está quase fechando os livros aí do Velho Testamento. É o texto que está aqui, epigrafado, exarado, Ageu 2:9. Amém? Quando você encontrar Ageu 2, por favor, desliza suas lindas, maravilhosas e cintilantes retinas no versículo 9. Amém ou não amém? Traga um abraço apertado da nossa Igreja Batista Nacional Nova Salem. Todos encontraram?
Quem encontrou, diga bem alto: eu amo Jesus. Está muito baixo. Muito mais Ele nos ama quando a palavra dEle está sendo aberta para ser lida. Assim diz a palavra do Senhor, a saber, a glória desta última casa. Tem umas traduções que diz a segunda, né? A glória desta segunda casa, ou da última casa, será maior do que a primeira. Digo, ô glória, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Geralmente muita gente fala assim, primeira, não, mas livro de crônica é livro. Então é primeiro livro das crônicas, capítulo 29. Desliza suas lindas retinas para o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor, a saber, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Versículo 7, que diz o seguinte: também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Amém? Abaixa a sua fronte. Gracioso, glorioso, bondoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, aleluia. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Senhor, ó Pai, é o Todo-Poderoso, que lá em Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que nos fortalece. Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é tão incomensurável, que o céu é o trono do Senhor, e a terra é o estrado, é o escabelo do Senhor, descansar os Teus pés. E a Tua palavra também diz em Isaías, ó Pai, que o Senhor é em uma das conchas das mãos do Senhor. Tu mede, ó Pai, faz toda a mensura das águas dos oceanos. Mesmo, ó Pai, com essa incomensurável, ó Pai, do Senhor em tamanho, o Senhor se curva a nossa pequenez para nos ouvir. Fala conosco, ó Pai. Eu te peço, eu te suplico. De mim tu usa somente a minha voz. E da minha voz sai a Tua palavra divina de entre as linhas da Bíblia Sagrada. Que a mensagem não seja um decímetro de milímetro, nem um milésimo de segundo, uma mensagem antropocêntrica ou homocêntrica. Mas que a mensagem seja, ó Pai, da introdução, o bojo à conclusão, seja uma mensagem teocêntrica, cristocêntrica, bibliocêntrica, e que haja nessa nave, nesse plenário, uma quietude de cada um de nós, para dar ao Senhor, ó Pai, a leveza que Teu Espírito Santo venha roçar, ó Deus, Teus ouvidos em nossos lábios, venha nos tocar. E ó Deus, se alguma vida está aqui, ó Pai, com alguma dor, se alguma vida adentrou a Tua casa, contrariada, desestimulada, ou coisa semelhante, em nome do Senhor Jesus, que tudo isso bata em retirada para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, e todos digam. Amém. Meus nobres, no culto, hora que nós terminamos, eu comecei falando uma palavra do pai da filosofia, Sócrates. Ele diz, você é o que come. E ultimamente, meus amados irmãos, eu fico pensando, será que nós podemos falar que somos cristãos? Porque o verdadeiro cristão é aquele que rumina, que alimenta, que come a palavra do Senhor. Diga aleluia. Você pode falar amém? Mas eu quero nessa iniciação, né, na introdução dessa palavra, pastor, também citar Sócrates. Sócrates diz uma palavra muito profunda que eu gosto. Talvez você está assustado porque eu estou falando de Sócrates. Eu sou professor de filosofia há muitos anos. Sócrates tem uma palavra, e eu sou um pensador, meus amados irmãos, que não gosto de ficar com repetitividade de palavras alheias. Amém ou não amém? Sócrates diz assim, só sei que nada sei. Repete, só sei que nada sei. Aí esse ínfimo, pálido, minúsculo homem que vos fala, cria uma palavra em cima dessa.
Quando eu acho que sei tudo, é sinal que eu parei de aprender. Quando nós achamos que sabemos tudo, é sinal que paramos de aprender. Diga misericórdia. Pastor Antônio nos deu o texto básico para falar sobre a segunda edificação, que a bem da verdade já é a terceira, né, pastor? A primeira foi lá na Avenida Goiânia, né? E eu quero vos inteirar de algo. Que algo é esse? Eu e você somos eternos. Diga aleluia. Diga amém. Então veja bem. É que os irmãos cantou, vai chegar lá na Assembleia de Deus e falar: o povo lá de Rio Verde são avivados. Diga, glória! Aleluia! Diga amém, meus irmãos. Aqui foi expulso, irmão. Expulso porque foi tocado, impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Esse dia eu chamei a atenção de um pastor, que ele falou: pastor Wellington, avivamento espiritual no meio batista é uma mentira que deixou saudade. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus essa língua sua. As pessoas, pastor, não sabem o que a gente vive, o que a gente passa. Mas veja bem, eu e você somos eternos. Diga aleluia. Partindo do princípio lógico da palavra, eternidade não tem princípio nem fim. Amém ou não amém? Se eu e você não temos princípio nem fim, não é isso? Aonde eu e você estávamos antes de vir para esse corpo? Pense. Antes de mim e você ter sido esculpido, moldado, artesanado e plasmado é completo. Estava essa coisa horrível aqui, ó. Nem tamanho de gente tem, né? O Senhor pegou a terra, né? Etimologicamente essa palavra do hebraico, Adamai, ou Adão, que nós latimizamos para homos e aportuguesamos para homem. Então, se eu falar terra, Adão, homos, o homem nada mais é do que terra. Diga aleluia. Foi latinizado de Adamai para homos, e nós aportuguesamos para homem. Então, o Senhor nosso Deus, no sexto dia, Ele pegou a terra, o Adão, o Adamar, o homos. Diz um poeta, isso não é bíblico, que ele não usou água para fazer a argila salobra. Ele usou o próprio sangue da mão dele. Diga aleluia. Se você tiver dúvida, você depois vê aonde que as mãos de Cristo foi crucificado por mim e por você. Diga aleluia. Então ele fez o barro, a argila, a salobra. E ele, como um artesão, ele arquitetou, ele moldou, ele esculpiu e ele nos plasmou, pastor. E está essa coisa inerte aqui, coisa horrorosa, né? Vocês são lindos, diga amém. E o Senhor tirou dele, eu e você. Ele soprou, ele colocou o hálito dele. Diga amém. Então eu e você saímos de dentro de Deus para ficarmos eu e você dentro de cada corpo. Diga aleluia. Aí vem essa arguição, essa interpelação, essa interrogação. Para quê que Deus tirou eu e você de dentro dele e colocou você? Porque eu e você somos eternos. Esse barro do pó veio e do pó voltará. Diga aleluia. Mas eu e você somos eternos. Diga aleluia. E ele colocou você nesse corpo, tirou eu e você de dentro dele para ficar dentro desse corpo. Para quê? Para que venha, meus amados irmãos, coadunar com a vaticinação do missivista Paulo, que ele diz lá, meus amados irmãos, na primeira carta dele aos Coríntios, ele diz: não sabem vós que o vosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Então, este corpo, ele é, além de tabernacular eu e você nesse corpo, o Senhor agora não tem eu e nem você dentro dele, porque Ele quer estar dentro de mim e de você. Dê uma salva de palmas e diga aleluia.
No culto passado que eu preguei aqui, eu falei sobre papagaio, não foi isso? Papagaio fala o que sabe, mas não sabe o que fala. A minha esposa tem uma encrenca de um papagaio. Tem mais de 100 anos que é papagaio. Ela trouxe da bisavó dela. E ele fala, meu Deus do céu, coitadinha dela, socorro, socorro. O vizinho pergunta, pastor Wellington, tem uma criancinha pedindo socorro. Não, o papagaio chato daquela esposa minha. Porque ele não gosta de mim. E eu chego, eu dou uns garros, uns beijos no cangote dela, e ele pula, mas ele vem mesmo, não é isso, Hélio? Ele vem, coitadinha dela, socorro, meu Deus do céu. Ele fala socorro, meu Deus do céu, coitadinha dela. Ele fala o que sabe, mas não sabe quem é Deus, ele não sabe o que é socorro. E os intelectuais classificam falar sem saber o que está falando de pernóstico, diga pernóstico. Então veja bem, meus amados irmãos, tem muitos pernósticos falando coisas aí que não sabe. Aliás, pernóstico é o que fala o que não sabe. É como o papagaio fala o quê? Socorro, louro. Ele não sabe o que é louro. Então veja bem, meus irmãos, o Senhor colocou eu dentro desse corpo, você dentro desse corpo. Para quê? Para que em vez de eu e você estarmos dentro de Deus, agora nós temos esse corpo, cujo próprio Paulo vaticina. Não sabei vós que o vosso corpo é o tabernáculo do Espírito de Deus. Diga aleluia. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero tabernacular dentro de vós. Diga aleluia. E muito de vós não tem dado essa liberdade para que eu esteja tabernaculando dentro de você. Porque Salmo 90, versículo 10, diz que a nossa vida vai até os 70, 80. Eu já estou chegando aos 70. Daqui a 1 ano e meio, eu tenho 68,5. Eu já estou sentindo que eu levanto a perna baqueia. Entendeu? A visão, não enxergo mais sem óculos. E eu falo, louvado é o teu nome, Pai. Eu só falo, Pai, conserva a minha voz. Diga aleluia. Então veja bem, meus amados irmãos. Deus fez eu e você para sermos o habitat dele. Diga amém. Porque depois dos 70, 80 anos, é isso canseira, não é isso? Homem é câncer na próstata, né? É câncer nisso, mulher é câncer naquilo outro, não é isso? Os homens depois dos 40 anos ficam aí com essa coisa de machismo, não vai fazer exame de próstata, né? Não vai fazer para você ver. As mulheres têm dado um show na nossa vida, diga amém. As mulheres vão, recolhem aquele líquido, fazem um exame, não é isso? Do Papa Nicolau, elas estão ali, por isso que vocês são jovens, bonitos, elegantes, diga aleluia. E os homens morrendo cedo. Então veja bem, meus amados irmãos, a Bíblia diz que depois dos 70, 80 anos é só canseira, é só infarto, é só câncer, não é isso? Está morrendo de gente de câncer aí, não é isso? Gerra Adriano, poucos dias, etc, etc, etc. Você já viu o tanto que de câncer no pâncreas? Já viu, meu irmão? Machaiada tem que fazer exame do pâncreas, tem que fazer exame do PSA, se deu alto, faça um exame de toque. Pastor Wellington, eu convidei o senhor para falar, irmão, o Senhor diz que habita em mim e em você, e o Senhor não habita em corpo, em templo que não está pronto para, em condições de Ele habitar. Diga aleluia, dê uma salva de palmas. Porque quando eu descer no sepulcro, Wellington, vai para onde eu vim, vou voltar para o Senhor. E para os crentes, na minha lápide, se eu morrer primeiro que você, tudo indica que eu sou mais velho que você, quase 30 anos. Eu quero que você fale, o pastor Wellington um dia pregou, né, na pedra fundamental, e falou que na lápide dele, ele quer o epitáfio. Olha que nome gozado, né? Epitáfio. O que é epitáfio? Epitáfio são aquelas letras que escrevem na lápide de uma sepultura. Diga aleluia. Eu quero que o pastor Antônio, você lembre e escreve, olha. Eu vou morrer primeiro que a Marli também. Escreve lá. Aqui jaz alguém que foi igual a você e logo tu será igual eu. Só para que esse caboclo for olhar lá e sair correndo. Diga misericórdia.
Eu voltarei para o Senhor. Eu voltarei para dentro do Senhor, da onde eu e você saímos. Diga amém. A habitação de Deus é o ser humano. Amém ou não amém? Nunca esqueça, pastor. Se você não fizer isso, de vez em quando eu vou puxar seu pé. Da sua esposa não, eu vou chegar como assombração lá e puxar seu pé. Diga misericórdia. Não acredita nisso não, a palavra de Deus está escrita: o homem está determinado a morrer somente uma vez, depois do julgamento. Diga amém, irmão. Então veja bem, que coisa interessante. Nós estamos num culto de festa, não é isso? Boldas, não é isso? Da pedra do templo. E eu quero te conscientizar que o primeiro templo que Deus fez para Ele habitar foi você. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Essa aí é na metafísica. Espiritualmente Ele habita dentro do físico, ou seja, o metafísico dentro do físico. E agora qual é a segundo habitat? Porque Deus sempre quer estar aonde o povo dele está. Diga aleluia. Todas as mães querem estar ao lado dos filhos, sim ou não? Assim é Deus. Ele quer estar ao lado dos filhos dele, e eu e você somos filhos dele. Se você ainda não é, você vai ter a oportunidade de aceitar Jesus hoje. Diga amém. Porque tem dois tipos de ser humano. Todos nós somos criatura. E os filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém ou não amém? Se você ainda é criatura, aceita Jesus hoje. Porque eu já estou ouvindo o outro lado das trombetas. Ninguém fala amém? Eu estou ouvindo o alarido dos anjos. Deu uma salva de palmas. Aleluia! Oh, glória! O outro habitat. Deus fez o cosmos. E a terra era vazia, sem forma, e havia treva na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No primeiro dia ele falou: haja ele, que é a luz. No segundo dia ele falou: haja firmamento. No terceiro dia ele falou: haja divisão das águas. Diga aleluia. Potável e não potável. No quarto dia Deus falou: haja o sol para iluminar o dia, as estrelas e a lua para clarear a noite. No quinto dia Deus fez os animais irracionais superiores. No sexto dia, meus amados irmãos, Deus fez os animais irracionais inferiores. E no mesmo sexto dia, Deus não falou: haja o homem. Ele falou: façamos. Diga aleluia. Quando Deus falou façamos, Ele evocou assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diga aleluia. E a palavra de Deus diz, não é isso que Sócrates falou? Sócrates falou, né? Só sei que nada sei. E quando eu e você achamos que sabemos tudo, é porque paramos de aprender. Diga, é verdade. Eu gosto de criar essas frases, tirar de outras frases, né? Pastor Batista norte-americano, um grande líder, não é isso? Martin Luther King, ele tem milhares de frases, mas ele tem uma frase que ele diz assim: a minha preocupação não é com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons. E eu tirei uma frase, parafraseei, pastor, essa frase: quando o bem não fala, o mal será ouvido. Repete o que eu falei. Então veja bem, meus amados irmãos, Deus agora evocou a si, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele trouxe os dois arcanjos, Miguel e Gabriel, diga aleluia. Veio os querubins, veio o serafim, veio milhares e miríades de anjos. Todos os habitantes do céu desceram aqui na terra, para quando Deus fez o homem, fez eu e você, nós temos a noção, a visualidade do que é família, porque Deus foi o primeiro exemplo de família na nossa vida. Diga aleluia. E aí eu e você sabemos, Deus, quando fez o homem, já a mulher estava dentro dele. Diga aleluia. Deus tira de uma costela, eu fico olhando para essas mulheres maravilhosas, né? Que mulheres bonitas, diga amém. Fala, gente, como é que tem umas criaturas tão lindas como vocês? Sabe por quê? Porque vocês nasceram da coisa mais dura do homem. Como é que vocês é tão fofo? Diga aleluia. Vocês nasceram da costela. Diga, o goiano fala costela, né? Mas é costela. Diga costela.
E de uma costela Deus arrancou vocês, mulheres. Era para ser dura, esquisita, né? Mas as pessoas mais fofas para a honra e glória de Deus. Eu, se eu fosse vocês, eu dava uma salva de palmas para Deus por causa de vocês. As mulheres precisam ouvir isso, porque quando os homens ficam nervosos, porque não tem dinheiro, começa a xingar. Você é gorda, fala, gorda é sua língua que não cabe na sua boca. Diga só assim, irmão, ô glória! Você é baixinha, você vai baixinha seu salário. Diga amém, meus irmãos. Amém ou não amém? E outra coisa que me chama a atenção de vocês, mulheres. Vocês são a coisa mais linda dessa terra. Porque Deus deu um sono profundo. Não. Não é pesadelo, não. Sono. Pesadelo é quando, como dizia minha mãe, encheu o pandu. Eu não sei nem o que é isso, pandu, né? E aí vai dormir. Mas Deus deu um sono profundo, pastor Antônio, no homem. E tirou do homem a mulher. Vocês veio da parte mais dura do homem, que é osso. E vocês são maravilhosas, porque vocês vieram do sono. Então só queria que as irmãs falassem bem alto: eu sou um sonho. Diga aleluia! Precisamos inteirar dessa sapiência, irmão. Tem visto nos rostos das irmãs por esse país e fora, por onde eu ando pregando, um povo da cara do senho cerrado. CC, não é do braço. Senho cerrado. Fecha a cara. Eu já sou da cara feia. Diga assim com comparação. As rusgas. Está baixo. Nos traz, antes do tempo, as rugas. Repete. Irmão, rusga é encrenca. Rusga, meus irmãos. Eu tenho um irmão de sangue que eu falo, você não é nervoso, você é trevoso. Ele, o que é isso? É uma mistura de nervo com treva. Você é mais novo do que eu, mas na aparência está velho. Porque as rusgas, que é briga, que é encrenca, o povo de Deus está, em vez de nervoso, está trevoso. O trânsito aqui é benção, né? Então veja bem, não tenha rusgas. Diga amém. Quem vive de rusga tem fora do tempo. Não seja nervoso e nem trevoso. Diga aleluia. É isso? Pessoal, sorri que tem gente que fala é capeta. Diga lapeta. Cá é chamariz. Diga bem alto. Cá Jesus. Diga lapeta. Diga aleluia. Meus amados irmãos, preste atenção. Deus agora coloca essa maravilhosa mulher, que era para ser dura, porque veio do osso, põe essa pessoa fofa, aleluia, e um sonho, lá no jardim do Éden, mais propriamente no paraíso. Diga amém. E falou para eles, olha, coma, pinte e morde, faça tudo o que quiser, porque esse lugar, o paraíso, é o lugar que eu estarei todos os dias com vocês. Diga aleluia. Mas o homem, pela indecência dele, pelo espírito de indisciplina, de insubordinação, os nossos pais no Gênesis desfizeram do segundo habitat de Deus, que era o jardim do Éden, mais propriamente lá no paraíso. Diga misericórdia. Terceiro habitat de Deus, a arca de Noé. Deus não é só os bichos irracionais, não é só Noé, esposa, Jafé, cão e Sem, e respectiva esposa, não é isso? Jafé, Sem e cão. Não. Deus também estava na arca. Diga aleluia. Aonde o povo de Deus está, Deus que está. Diga aleluia. A arca de Noé foi desfeita. Diz que o Monte Ararat hoje está lá na Armênia. E veja bem, estou correndo aqui, irmão. Nem saí da introdução da mensagem, o relógio já está na hora de parar. Digo, ô glória. Irmão, lá no céu uma benção. Lá no céu não vai ter pastor. E não vai ter relógio. Diga amém. Vamos ter arrumar uma boquinha deles lá, para cantar. Lá é só para louvar. Diga aleluia. Tem pregador lá não. Diga amém, irmão. Esse dia meu filho é formado em tanatologia. Falou, pai,
O senhor sabe quem é a pessoa que mais abomina pastor e padre? Foi não. Eu lá na funerária, mexendo com defunto, tanatologia, que esses caras que morrem todo arrebentado em desastre, ele arruma, fica bonitinho, né? Falei, não sei não. Toma cuidado, pai. Pastor, toma cuidado. E os pastores. Sabe quem mais detesta pastor e padre? Motorista de funerária. Porque se tem horário de pegar um defunto ali, outro caiu o pastor. E choca o tempo dele. Diga misericórdia. Eu espero em Deus que alguma coisa você vai levar para sua casa hoje. Diga amém. Aí, meus amados irmãos, esse povo ficou 450 anos como escravo lá no Egito. O Egito tipifica mundo, Faraó tipifica Satanás. O povo de Israel, nascido ali, meus amados irmãos, de Isaac, porque Abraão e Sara não eram judeus, Abraão e Sara eram semita, da descendência de Sem. Diga aleluia. O primeiro judeu na face da terra foi Isaac, sim ou não? Nasceu essa família. Foi tudo ser escravo. Deus fala para Moisés: vai lá no Egito, tira meu povo. Diga aleluia. Ele tirou, diga amém. Chegando no Monte Sinai, ele ficou lá, deixou o povo lá embaixo, não é isso, pastor? E subiu lá. E Deus, com as próprias mãos dele, se é que Deus tem mão, tirou da pederneira uma tábua de pedra, diga aleluia. E com o próprio dedo de Deus, ele escreveu a certidão de nascimento do povo judeu. Diga aleluia. O povo de Deus, meus amados irmãos, vivia na clandestinidade, mas com a tábua da lei, aquele povo foi registrado na historicidade do mundo. Você pode falar glória a Deus? Aquele povo, meus irmãos, era como vira-lata. Hoje não tem mais lata para lixo, né? Hoje é saco. A gente fala fura-saco. É ou não é? Você põe um saco de lixo lá, os cachorros não vêm, não fura? Você não é do tempo da lata, mas você é do tempo que punha lata de lixo. Chamava cachorro de vira-lata, aqueles cachorros que não tinha dono e nem o que comer. Mas Deus tirou os judeus da clandestinidade. Diga amém. Falou, você agora tem pedigree, diga aleluia. Olha para o seu irmão que está ao lado, cutuque ele para ele não dormir e fala, você tem pedigree. Diga, você tem um dono. Diga, Jesus Cristo. A certidão de nascimento dos judeus foi escrita no Monte Sinai. A certidão de nascimento da igreja foi escrita com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Diga aleluia e dê uma salva de palmas, irmão. Nós precisamos saber disso. Não somos cristãos por um acaso. Deus falou assim, vocês são nômades, linha direta. Vocês gastavam 11 dias, mas vocês são mundanos. Preciso desmundanizar vocês, para depois de desmundanizar, inimizar vocês com o mundo. Em vez de 11, se você duvidar, depois você olha lá em Deuteronômio 1:3, 11 jornadas, 11 dias. Gastaram 40 anos. Sabe para quê, irmão? Para desmundanizar. Eles gastaram 40 anos, não é isso, pastor? Jesus tem 2000 anos, irmãos, que falou, vou para o Pai, preparar a vossa morada, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. 2000 anos que o Senhor não volta, porque a igreja não quer desmundanizar, porque a igreja não quer inimizar com o mundo. Olha para o seu irmão ao lado e fala, no céu não é lugar de mulambo. Sério, né, irmão? Aí você pensa, irmão, o pastor Antônio é tão pacífico, tão angelical. Convida esse doidão para vir aqui. A próxima vez vai ser daqui 20 anos. Eu estava um dia pregando em São Paulo, interior de São Paulo, e Deus me usando. Esse homem deu um glória a Deus lá dentro da igreja. Lembra, pastor? Eu quase larguei o microfone e saí correndo. Mas é do poder de Deus. Vou terminar. Nômade era o povo judeu. Deus falou,
faça o tabernáculo. Diga amém. E do tabernáculo, tu coloca eu dentro da arca, porque Deus é a palavra. Diga aleluia. Diga com o pastor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Levanta a sua Bíblia e fala, aqui está Deus. Levanta a sua Bíblia e fala, aqui está Deus. No céu não entra vida sem a palavra. Amém? Glória a Deus. Lá de trás da cortina, a arca estava com a palavra. Deus é a palavra. Não era qualquer sacerdotinho que podia entrar lá não, né, pastor? Inclusive na saia deles tinha sininho, porque ele não podia quietar, tinha que ficar andando. Por isso que eu aprendi isso, coitado desses câmeras aí. E eles ainda amarravam uma corda, porque se o caboclo que é sacerdote morreu lá dentro, eu vou me meter a besta lá, eu não quero morrer. Diga aleluia. Então eu puxava ele pelo pé, pela corda, porque Deus estava lá. Mas um dia Jesus morreu na cruz, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de ponta a ponta. Todos nós temos liberdade de chegar ao Senhor. Diga amém. Olha aqui, o tabernáculo acabou, porque eles entraram na terra prometida. Diga aleluia. Davi falou, pai, eu vou fazer um templo. Você não, baixinho. Esse baixinho tudo é trevoso, nervoso. O sangue ferve rápido, né? Você já matou muito, isso é isso, é aquilo. Vou deixar para o seu filho. E Salomão fez o templo. Diga aleluia. Os melhores ouros, é ou não é? As melhores madeiras, cipreste, acácia, etc, etc, etc. Cipreste, a arca de Noé foi feita porque ela resiste toda a água. A arca que estava, a Bíblia, a lei de Deus, o Deus lá dentro, era de acácia, porque a acácia resiste tudo e nunca é deteriorada. Diga aleluia. Fizeram, diga amém. Fizeram o templo. 360 anos, irmão. Esse templo ficou em pé, diga aleluia. Você sabe aonde esse templo foi edificado? No Monte Moriá. Sabe o Monte Moriá? Aonde Deus pediu a Abraão a sacrificar Isaac. E quando ele desceu o facão, Deus falou duas vezes, Abraão, Abraão. Diga aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, diga amém. Foi lá nesse monte em que Deus determinou também. Salomão construiu o templo. Esse templo foi construído com os melhores ouro, com as melhores prata, com as melhores ofertas. Diga aleluia. Mas o povo de Deus relaxou. Nabucodonosor foi lá e destruiu o templo. E pegou todos os recipientes sagrados, né, pastor? E fazia orgia e vivia de vida devasta com o que era sagrado. Culpa de quem? Culpa do judeu que não vigiara a casa de Deus. Passados 70 anos, Babilônia foi derrotada pela Pérsia. E a Pérsia levou o povo babilônico. E o povo judeu acostumou com o mundo, não é isso? Foi para lá. Mas Deus mandou outro homem, que está aqui, que os irmãos leram, sim ou não? Em Ageu 2:9. Qual é o nome dele? Não, o nome do homem que reconstruiu. Diga bem alto, Zorobabel. Deus falou para Zorobabel, olha, eu mandei meu filho Salomão construir o templo. Esse templo ficou lá e o povo não respeitou e o inimigo foi e destruiu. Agora eu te envio para reconstruir o templo. Diga aleluia. Zorobabel reconstruiu, diga amém. Passado 200 e poucos anos, o povo de Deus, judeu, eles relaxaram. Meus amados irmãos, aí veio outro general da Roma e destruiu pela segunda vez o templo. Diga misericórdia. Sabe o nome dele? Diga bem alto, Pompeu. Diga bem alto. Pompeu destruiu pela segunda vez. Diga misericórdia. E o templo ficou devasto, sucateado. E aí Deus levanta um Herodes. Herodes não é nome, é título.
o Herodes bom, o grande, e Herodes reconstruiu o templo pela terceira vez. Diga aleluia. E aí, meus irmãos, esse templo é aquele templo, meus amados irmãos, construído no Monte Moriá, aquele templo que Jesus com 12 anos estava dentro dele, ensinando os doutores a palavra de Deus. Diga aleluia. Com 12 anos. Jesus era judeu, não veio abrogar a lei, mas sim cumprir. Jesus agora aos 30 anos, como judeu, poderia assumir o ministério. Diga aleluia. E Jesus nesse templo, construído no ano 16, me parece, antes de Jesus. Jesus agora entra nele o que estava lá dentro. Olha para o seu irmão, fala feira. Pode olhar para o seu irmão, fala gambira. O povo de Deus, pela terceira vez, não respeita a casa de Deus, que Jesus falou para aquele povo: vede que a minha casa não é casa de gambira, não é feira de marreta, a casa do meu pai é casa de oração. Diga aleluia, dê uma salva de palmas para Jesus. Jesus falou, preste atenção, falou para o judeu: não ficará pedras sobre pedras. Eu vou para o Pai preparar a vossa morada, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Diga amém, diga aleluia. Preste atenção, o Espírito Santo de Deus está movendo aqui nessa igreja. Amém, igreja? Presta atenção. Coisa profunda. Muito profunda. Jesus falou: vede vós, que não ficará pedra sobre pedra nesse templo. No ano 70, ano Domini, ano do Senhor, o general Tito ancorou a proa do seu navio no cais e foi lá no templo e destruiu. E já voltando, um soldado de Tito, desobedecendo, insubordinado, indisciplinado, colocou fogo no templo. E quando Tito estava desancorando o seu navio do cais, alguém falou para ele: olha, aquele templo lá tinha riquezas incomensuráveis. E ele voltou lá para pegar o ouro e a prata, mas o fogo derreteu e inoculou e permeou, e como cunha entrou nas pedras. O general Tito mandou arrancar as pedras para tirar o ouro e a riqueza. Diga misericórdia. O que Jesus falou para o povo? Que não ficaria nunca mais, pastores, nunca mais. O tempo de adorar a Deus, o tempo de curvar a Deus, a Tora, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio nunca mais foi lido ali. Sabe por quê? Porque ali agora no Monte Moriá está edificada uma mesquita, e lá se adora outro Deus, e lá se lê o Ancorão. Vocês estão levantando o templo, aleluia. Se você for olhar em 1 e 2 Crônicas, você vai ver as riquezas, né, pastor, que eles depositaram para fazer a obra. Mas aquele mesmo povo que deram o melhor, subestimaram a Deus. A última morada, a penúltima morada de Jesus é a igreja. Diga aleluia. Que a igreja não seja destruída como foi destruído o paraíso, como foi destruído o tabernáculo, como foi destruído por 3 vezes o templo. Que a igreja esteja edificada até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Diga louvado é o nome do Senhor. Diga santo é o nome do Senhor. Diga louvado é o nome do Senhor. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para falar nesse dia da pedra fundamental. Você pode falar glória a Deus? Preste atenção. O Espírito Santo tem falado através desse homem e dos outros pastores, para nós fazermos nesse tempo, até a edificação desse templo, fazermos esforços, tirar de nós não aquilo que nos sobra, mas
uma oferta, não é isso? Sacrificial. Eu quero te dizer, nunca esqueça daquele casal chamado Safira e Ananias. Os discípulos apóstolos falaram: vamos vender, a igreja é coisa incomum, sim ou não? E vamos construir o templo. Saiba de uma coisa, a igreja era tão pobre, né, pastor, que não tinha templo. O primeiro milagre da igreja na terra foi feito no templo judaico. Diga aleluia. Pedro e João como igreja, porque Deus habita em mim e você. Diga aleluia. Pedro e João iam orar às 3 horas da tarde, por isso que eu gosto da tarde da bênção. Primeiro milagre da igreja. Esses dias eu li uma coisa interessante, pastor, posso falar? O povo da igreja primitiva era tão pobre que o seu cálice era de pau. Hoje a igreja é tão rica, que os cálices são de ouro e quem participa da ceia são cara de pau. Achei interessante isso. Sai da ceia, vai assistir Silvio Santos, isso, aquilo outro. A unção esvai-se. Diga misericórdia. Olha para o seu irmão e fala: não é o seu caso. Amém ou não amém? Primeiro milagre da igreja. Não era igreja, não tinha templo. Eles subiram no templo judaico, que o senhor Tito destruiu. Vai subindo, tem um mendigo. Me dá uma esmola. Pedro e João, que é a igreja fitou nele e falou assim: não tem ouro e nem prata. Diga aleluia. É porque pregador tem que ser assim, diga aleluia. Se tiver, está errado, diga amém. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo. Levanta e anda em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas e diga aleluia. Safira e Ananias venderam a casa, mas esconderam a metade. Não faça isso, irmão. Dê aquilo que o Espírito Santo de Deus te inquietou para dar. Diga amém. Diga aleluia. Todos os dois morreram. Sim ou não? Concluindo de verdade. A magnificência, diga esse nome gostoso, magnificência. Magnificência é para tratar o Papa. Magnificência papal chamou o boi mudo, Tomás de Aquino. Era tão grande que era corcunda. Escrevia demais, não falava quase nada. E a magnificência entrou dentro daquele templo ali em Roma e falou: Tomás de Aquino, pois não, magnificência, nós não precisamos falar como os nossos irmãos no passado. Ele falou: como? Pedro e João falou: não temos ouro e nem prata. Agora, Tomás de Aquino, nós temos ouro, prata e riqueza. Tomás de Aquino, meio corcundo por ser grande, falou assim: é vossa magnificência. Não podemos falar como a igreja primitiva, não temos ouro e nem prata. Mas eu quero dizer para o senhor, não podemos falar também como Pedro e João, como a igreja falou. E a magnificência assustou, falou: como? Levanta em nome de Jesus, que aqui só tem riqueza, mas não tem Cristo. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você.